pessoal, tudo bem? Agora nós vamos para a nossa aula 2, conforme nós já tínhamos conversado. Essa aula 2 é uma aula na qual nós vamos rever um pouco do que foi visto antes da pandemia e vamos conversar um pouco a respeito desse conteúdo em busca de tentarmos chegar naquele ponto que nós tínhamos parado para a gente poder dar prosseguimento ao nosso conteúdo teórico. Então vamos lá? Pessoal, então nós temos aqui o slide da nossa disciplina, Introdução à Eletrônica Digital, e foi aquele slide que a gente utilizou para nós darmos início ao nosso conteúdo. Como já foi citado, a disciplina se divide em 3 partes: Eletrônica Digital, Pneumática e CLP. E nessa primeira parte a gente vai ver um pouco dos conceitos de eletrônica digital e qual a importância da gente entender o que é eletrônica digital para a gente evoluir, tanto na parte de pneumática quanto na parte de CLP. Então, aqui estão as nossas referências bibliográficas. Como vocês podem observar, os livros eles têm uma data um pouco antiga, mas nós já temos livros mais recentes, inclusive na biblioteca, sobre o nosso tema. Esse livro do Ido Capuano é a nossa principal referência. E aqui está a parte conceitual, né? Então, o que seria a eletrônica digital? Vocês já estudaram um pouco de eletrônica analógica durante as disciplinas de vocês. E a eletrônica digital, ela vai se diferenciar na sua operação. Por quê? Porque ela trabalha apenas com sinais, ou seja, com valores finitos. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos trabalhar somente com valores conhecidos. Fábio, mas na eletrônica analógica a gente não trabalha com valores conhecidos? Na verdade, por nós termos uma infinidade de valores que podem ser assumidos pelos circuitos analógicos, nós temos uma certa oscilação dentro de valores que nós trabalhamos. Enquanto que aqui não. Na eletrônica digital você só tem 2 posições a assumir, ou 0 ou 1. Então, por isso que nós dizemos que as operações são com número finito de valores, né? Então, a operação de circuitos digitais pode ser chamada de álgebra de Boole, né? Então, esse nome se deve ao matemático que inseriu no nosso meio esse tipo de estudo, né? Esse tipo de álgebra. E a implementação dos circuitos digitais é feita através do que nós chamamos de portas lógicas. Essas portas lógicas a gente vai estudar com bastante paciência mais na frente. São diversas as portas lógicas que nós utilizamos para fazer as combinações que vão gerar os circuitos digitais que a gente utiliza. Bom, como eu falei para vocês, os circuitos eletrônicos podem ser analógicos e digitais. Então, pessoal, aqui nós temos um gráfico que mostra para a gente a diferença entre um sinal analógico e um sinal digital. Então, nós temos aqui uma senoide representada por essa linha azul e a gente percebe o quê? A gente percebe aqui, por exemplo, que entre 0 e 1, essa linha azul ela pode assumir qualquer valor. Então, se eu te perguntasse qual o valor que eu tenho aqui, por exemplo. Então, se eu te perguntasse esse valor, você ia ter que, de repente, dar um zoom aqui no gráfico, aproximar, traçar uma linha horizontal para observar qual valor é esse no eixo Y e traçar uma linha vertical para saber qual valor seria no eixo X. Enquanto que, se você considerar que esse sinal é um sinal digital, na eletrônica digital, esse sinal ele não poderia nem existir. Somente esses picos dele aqui, onde ele toca no 1 e onde ele toca no 0. Por quê? Porque na eletrônica digital, você só possui esses 2 valores, ou 0 ou 1. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Ele não tem o talvez, ele não tem o meio termo, ou 0 ou 1, certo? Então eu espero que esse gráfico tenha deixado claro aí a diferença entre esses 2 conceitos. Bom, a eletrônica digital ela tem uma infinidade de aplicações e os circuitos que nós usamos para representar a eletrônica digital, eles são chamados de CIs, ou seja, circuitos integrados. Um processador de computador, por exemplo, pessoal, ele possui
bilhões de portas lógicas que estão embutidas aqui nesse CI, certo? Então, esse aqui é o dispositivo físico que a gente utiliza para a gente representar os nossos circuitos digitais. Bom, para a gente fazer uma análise inicial do que é a eletrônica digital, a gente tem aqui 3 pontos a serem abordados, que é o sistema de numeração, a álgebra de Boolean e os circuitos combinacionais. Nessa aula, a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito dos sistemas de numeração, certo? A gente vai ver como é que eles funcionam e como é que a gente vai trabalhar eles durante a disciplina. Aqui nós temos alguns exemplos de sistemas de numeração. A gente tem aqui no exemplo 1 o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal é o sistema de numeração que a gente está habituado, né? O sistema que a gente utiliza no dia a dia. Então aqui a gente tem uma contagem do 0 até o 9. Você vai dizer, Fábio, e depois do 9 tem o 10, tem o 11, tem o 12. Percebam uma coisa, pessoal. O sistema se chama decimal exatamente porque ele é representado por 10 dígitos, que são esses dígitos aqui, do 0 até o 9. Tudo que vem depois disso são combinações. Então, se depois do 9 aqui eu quisesse representar um 10 ou um 11 e por aí vai, que são nomes que nós chamamos da combinação 1, 0, a gente chama 10, 1, 1, a gente chama de 11, então eu poderia ficar à vontade para fazer essa combinação, sendo que essa combinação é uma combinação infinita. Essa combinação aqui ela não tem um término, concordam comigo? E aqui a gente tem o sistema que a gente vai utilizar durante a disciplina, que é o sistema binário. Está aqui, ó, sistema binário. E, Fábio, esse sistema binário ele funciona como? O sistema binário ele é representado somente por 2 algarismos, que é o 0 e o 1. E qual vai ser a diferença entre ele e o decimal? Bom, exatamente essa, a quantidade de algarismos que o representam. Por quê? Se a gente só trabalha com 0 e com 1, a gente só está representando as 2 possibilidades. Aí você vai dizer, Fábio, e se eu só trabalho com 0 e com 1, como é que eu vou representar um 10, um 11, um 12, um 13, um 20, 30 e por aí vai? Bom, a gente tem como fazer isso. A gente vai ver nessa aula ainda como é que a gente vai fazer essas combinações, certo? Aqui nós temos outros sistemas, que é o sistema octal e o sistema hexadecimal. O sistema octal, ele já não é um sistema tão utilizado, né? Um sistema de numeração, mas eu coloquei aqui como exemplo. E o hexadecimal, ele é sim bastante utilizado, mas na disciplina, como eu já disse para vocês, a gente vai trabalhar com o sistema binário. Bom, pessoal, então aqui nós temos uma tabela, que eu chamei aqui de tabela de conversão, onde nós estamos representando aqui os algarismos decimais, hexadecimais e binários. Vejam que o nome hexadecimal ele remete à questão do número 16. Então aqui nós vamos ter 16 algarismos representativos. Okay? O decimal remete ao 10, então a gente tem aqui do 0 até o 9. Como eu disse no slide anterior, o que vem depois são combinações, ok? E aqui a gente tem o binário, onde a gente está vendo aqui 4 dígitos para representar aqui cada casa, e a gente vai entender o porquê disso, certo? Para a gente entender o porquê disso, eu vou fazer aqui algumas operações simples aqui nessa lateral para a gente poder entender como é que se forma esse cálculo. Então, ó, vamos lá. Aqui no decimal, a gente poderia fazer uma soma aqui. Olha, vamos lá, uma soma. 7 mais 3. E aí, 7 mais 3, vocês rapidamente iam dizer assim para mim, 10. Mas, na verdade, pessoal, vamos tentar lembrar do que a gente fazia lá quando a gente era criança, na primeira e segunda série, né? E o professor dizia assim, 7 mais 3, aí a gente não dizia direto 10, a gente dizia assim, 0 e vai 1.
E aí, o 1 mais o 0 que está aqui embaixo é o 1. Então, aqui a gente tem um resultado, que é o 10. A gente chama de 10. Na verdade, é uma combinação entre o 1 e o 0. Vamos tentar fazer uma conta um pouquinho maior para ficar mais claro. Se tivesse aqui 26 mais 87. Então, 6 mais 7. Você não vai dizer que é 13 mais. Não vai dizer que é 13. Você vai contar o que é que vai passar do zero depois da contagem. Como assim? O 7 mais 3 não era 0 e ia 1? Então, o 7 mais 6, na verdade, vai ser 3 e vai 1. Ok? Só por uma questão de nomenclatura. Continua sendo 13 do mesmo jeito. Mas por uma questão de entendimento, agora a gente vai fazer assim. 3 vai 1. E aí, 1 mais 2 é quanto? 3. 3 mais 8. Ou 11 é 1 e vai 1. E esse 1 mais 0 é 1. E a gente tem aqui o que a gente chama de 113, que na verdade é uma combinação 1, 1 e 3. Isso daqui é para os decimais, né? E, Fábio, funciona assim nos decimais e nos binários. Funciona como? É a mesma coisa. Só que agora a gente tem que lembrar do seguinte, 1 mais 1 não é 2, porque nos binários a gente só tem 0 e 1. Então não vai ser 2 mais, vai ser como? Então se eu tiver aqui, olha, 0 mais 0, isso aqui é quanto? 0. Se eu tiver 0 mais 1, quanto é que é isso aqui? 1. Se eu tiver 1 mais 0, quanto é? 1. E se eu tiver 1 mais 1, quanto é? Nossa, aí complicou, né? Porque 1 mais 1 não é 2. A gente sabe que não nos binários. Mas eu preciso fazer essa conta. Então, é a mesma coisa que aconteceu no decimal. Quando eu mostrei para vocês o 7 mais 3, vocês têm que lembrar que eu cheguei num limite da contagem. Então, o 7 mais 3 foi o quê? 0 e vai 1. Certo? E aqui, 1. Aqui é a mesma coisa. Eu não tenho nada depois do 1. Então, quanto é 1 mais 1? A mesma ideia do decimal. 1 mais 1 é 0 e vai 1. Por quê? Porque eu cheguei no meu limite. Eu não tenho um número maior do que esse. E aí eu repito aqui embaixo o 1. Olha. Então, 1 mais 1 é 10? Não, 1 mais 1 não é 10. 1 mais 1 é 1, 0. E 1, 0, ele vai ser o quê? Olha, a gente está vendo aqui, olha, 1, 0 aqui, olha. 1, 0. O 1, 0, ele é o equivalente do 2 decimal. Está aqui, olha, veja, eles estão na mesma linha, é o equivalente. Fábio, e como é que eu sei que ele é o equivalente? Vamos fazer uma conta aqui para a gente entender por que o 1, 0 ele é o equivalente ao 2. Lembra que eu falei para vocês que o binário ele é representado pela base 2? Se ele é representado pela base 2, a gente vai utilizar essa base 2 como sendo a base de uma potência e nós vamos resolver esses resultados dessa potência e aplicar aqui nesses valores que a gente tem. Então vamos entender como é que isso funciona. Se a gente tem aqui, olha pessoal, vamos lá, 0, 0, 1 e 0, e a gente quer entender por que esse 0, 0, 1, 0 equivale ao 2, então a gente vai aqui da direita para a esquerda, colocar as potências aqui em cima e começar a resolver uma conta. Como assim, Fábio? Então a gente vem aqui, ó, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado e 2 à terceira, certo? E aí, cada resultado dessas potências aqui, a gente vai multiplicar pelo número que está embaixo e depois dessa multiplicação a gente soma todos esses resultados. Então aqui, olha, 2 elevado a 0 quanto é? É 1. 1 vezes o 0, que é o número que está aqui embaixo, dá 0. Opa, dá 0. 2 elevado a 1 é 2.
2 vezes o 1, que é o número que está aqui embaixo, dá 2. Vou colocar aqui um sinal de mais. 2. Mais. 2 ao quadrado, quanto é? 4. Vezes o 0 que está aqui embaixo, 0. E 2 ao cubo, 8. Vezes o outro 0 aqui, também 0. Aí a gente soma os resultados. 0 mais 0 mais 2 mais 0 dá 2. Então, 0, 0, 1, 0, binário, corresponde ao 2 decimal. Ficou claro? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui, que é o exemplo do 8 aqui, ó. 8, certo? Então, a gente tem 1, 0, 0, 0. É a mesma coisa, pessoal. Tá aqui, olha. 1, 0, 0, 0. A gente vem aqui as potências. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado e 2 à terceira. Resolve a potência, multiplica pelo número de baixo e depois soma os resultados. 2 elevado a 0 é 1, vezes 0 é 0, mais 2 elevado a 1, 2 vezes 0, 0. 2 ao quadrado, 4, vezes o 0 aqui também é 0, mais 2 à terceira, 8, vezes 1, 8. 8 mais 0, mais 0, mais 0 é 8. Então, 1, 1, 0, 0, 0 equivale a 8, certo? Então, a gente consegue entender como é que se dá a formação dessa tabela aqui e a gente entende por que cada representante binário desse equivale a um decimal desse do lado. Fábio, mas eu ainda estou com dúvida, né? Como é que eu vou contar aí? Eu estou vendo 4, 5, 6, ainda não estou entendendo. É simples, pessoal. Ó, vamos lá. Aqui eu tenho o 2, certo? O 2 é 0, 0, 1, 0. E aí eu quero ter o 3. 3 é quanto? 3 é 2 mais 1, certo? Então eu venho aqui, olha. Quem é o 2? Quem é o 2? O 2 é 1, 0. Ok? Vamos descartar esses zeros aqui à esquerda. Aí, 2 mais 1. Tudo binário aqui. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. Então, 1 está aqui, ó. É o 3, ó. É o 3. Estão vendo aqui na linha? Ah, Fabio, 4. Quanto é que é o 4? Então, vamos somar 3 mais 1. 1 é 3, né? Mais 1. Então, 1 mais 1 quanto é? É 0 e vai 1. 1 mais 1 é quanto? É 0 e vai 1. E 1 mais 0 é 1. Se a gente vier aqui, ó, a gente vai ver que 1, 0, 0, aqui, ó, é o 4, certo? Então, é simples de fazer essa conversão, ok? Se você ficar com dúvida de como monta a tabela, então na próxima aula a gente vai ver como é que essa tabela é montada de uma forma mais simples. Eu espero que a aula tenha ficado bem clara, que a gente tenha entendido essa questão da formação dos números, como é que a gente transforma um número binário num número decimal. Na próxima aula a gente vai fazer o processo inverso, aprender a transformar o decimal no binário, e a gente vai também entender de uma forma mais simples como é que se dá a montagem dessa tabela de números binários. Ok? Então, um abraço e até a próxima aula.